Olá a todos, bem-vindos ao canal. Estamos aqui para mais um vídeo, mais uma experiência, certo? E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e sério, que é sobre a profecias, né? Da carne e do espírito, que é algo muito comum de acontecer. É por isso que a palavra de Deus ela nos orienta para nós fazer tipo um julgamento da profecia e não do profeta. Por quê? Deus, quando ele quer usar alguém em profecia, pode acontecer, por exemplo, da pessoa nem servir a Deus, nem ter uma vida, sabe, de servir ao Senhor ainda. Mas se Deus quiser, Deus tem o poder para usar essa pessoa, certo? E outra coisa que é muito importante a gente entender, que nesses últimos dias a Bíblia diz que quando estivesse perto de Jesus voltar, que ia haver um espírito de engano na face da terra. Ou seja, pessoas usando, né, o nome de Deus em benefício próprio, para enganar as pessoas, para conseguir vantagens usando o nome de Deus. Então, por isso que a Bíblia ela já orienta, como eu sempre gosto de lembrar, a palavra de Deus ela tem resposta para tudo, inclusive para isso, e ela nos orienta a julgar a profecia e não o profeta, que Deus tem o poder de usar quem Ele quer, como Ele quer. Mas daí, se a profecia é de Deus ou não, cabe a nós orar ao Senhor, pedir a Deus o discernimento. E se a profecia for de Deus, automaticamente ela vai cumprir. Se não for de Deus, ela não vai cumprir. E além de não cumprir, ela pode trazer uma série de problemas, uma série de decepções, pessoas que a gente vê assim, que até abandonam a fé, sabe? Por causa de profecias que não eram de Deus, que era da carne. O que é a profecia da carne, por exemplo? Pode acontecer de eu até falar alguma coisa da parte do Senhor, né? Uma pessoa ser tomada em mistério por Deus e ali Deus usar ele em profecias mesmo, mas até um certo ponto, sabe? E se passar do ponto, a pessoa pode ser tentada a falar coisas dele mesmo, sabe? Pode dizer coisas por emoção. E ali começa uma série de erros, uma série de situações através daquilo, porque mas eu tô decepcionada que Deus usou uma pessoa e até hoje isso não cumpriu. Talvez não cumpriu porque não chegou o tempo mesmo, entende? Não tô aqui dizendo para você condenar todas as profecias que Deus tem dito a você e que ainda não cumpriram, né? Entenda, pode ser que ainda não cumpriu porque não está no tempo, mas pode ser também que não foi da parte de Deus aquilo que disseram para você. Então eu tô gravando esse vídeo para nos ajudar uns aos outros a ter esse entendimento, né? Para nós não julgar a pessoa, não julgar quem foi que falou, mas sim a profecia, ter o coração aberto, porque pode acontecer, pode, até dentro da igreja isso pode acontecer, certo? Mas daí você não querer atribuir a Deus, culpá-lo de alguma coisa, entendeu? A ponto de abandonar a fé por causa disso. A gente vê aí pessoas frustradas, sabe, em relacionamentos que alguém disse que era de Deus e não era, mas pode ser também que Deus usou alguém para dizer que era de Deus e nesse relacionamento, por exemplo, você está tendo muita infelicidade, né? Como eu
eu até falei num outro vídeo sobre a oração, que algumas coisas que nós passamos no nosso casamento, no nosso relacionamento, na nossa vida profissional, né? Mas espera aí, Deus usou aquela pessoa para falar isso comigo e a situação tá desse jeito, né? Nesse vídeo eu explico que quando nós temos uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de oração, uma vida de busca constante, né, em conhecer a Deus e a sua palavra, nós não vamos nos embaraçar com essas coisas. Isso não vai ser motivo para nós ficar triste com Deus, não vai ser motivo para nós abandonar a nossa fé ou até mesmo desistir das promessas, entende? Porque pode ser uma série de coisas, mas daí é importante você ter esse entendimento, a mente aberta para isso. Que pode acontecer sim de alguém entregar algo, né, dizendo que é da parte de Deus e não é. E daí, através do relacionamento que você tem com Deus, Deus vai estar te direcionando como se comportar diante daquela situação, né? Não atribuir à pessoa aquele mal, mas sim pode acontecer, estamos sujeitos a várias coisas, entende? Então é por isso que é muito importante nós termos o entendimento, buscar de Deus isso, né? Para nós não sermos enganados apenas, né? Se alguém usou de má fé conosco, vamos entender, oh meu Deus, ter misericórdia dessa pessoa, que essa pessoa, né? Venha ser liberta, transformada e salva e não venha continuar enganando as pessoas. E isso é importante demais para a gente ter isso, esse entendimento, porque caso aconteça conosco, nós vamos saber como lidar com isso, entende? Por mais que a gente fique chateado, a gente fique entristecido, mas nós sabemos que estamos nessa terra, estamos sujeitos a tudo, a uma série de desconforto, né? Tanto espiritual como físico, e ter o entendimento que Jesus ele passou por tanta coisa e ele venceu e conosco não é diferente, para que nós entendêssemos isso, né? Quando ele diz na sua palavra que no mundo tereis aflições, mas tem de ânimo, porque eu venci, vocês também vão vencer. E outros sim, caso esse tipo de coisa, de situações aconteça, o que a Bíblia diz? Quem nos separará do amor de Deus? Né? As lutas, as provas, as tribulações, as decepções, né? Vamos dizer aí que alguém te disse alguma coisa que era da parte de Deus, mas não era. Enfim, isso não pode me afastar, né, do Senhor, de forma alguma. Então, pode acontecer, estamos sujeitos a uma série de coisas, de infortúnios, de situações adversas na nossa vida. Daí nós precisamos o quê? Buscar de Deus a maturidade, que é somente através da oração, como eu falei no outro vídeo, né? A importância da oração na nossa vida e da nossa busca com Deus, que Ele nos dá através, né, da oração, esse discernimento, ele nos dá esse poder de discernir os espíritos, se é de Deus ou não, e nos ajuda a superar esse tipo de situação na nossa vida e também ele nos ajuda através da nossa busca em oração a resistir, né, o inimigo das nossas almas, quando ele vier com um artifício ou outro, para tentar minar a nossa fé, para nos entristecer, para nos fazer desistir do Senhor, das promessas dele, né? Então, é muito importante nós termos esse entendimento, maturidade para encarar esse tipo de situação. E outra coisa que eu quero dizer muito importante, não estou aqui dizendo nada contra uma pessoa ser usada por Deus de forma alguma. Isso é muito importante, é muito gostoso. Por exemplo, quando você está passando por um tipo de situação e Deus usa alguém para te dar uma resposta que você estava precisando, que Deus usa alguém para te falar coisas que você estava precisando ouvir, que aquilo ali vai servir como um combustível para você continuar lutando,
né, pelo seu milagre, lutando pela, né, pela solução daquele problema que você está buscando da parte do Senhor. Então, quando Deus usa alguém, profecia, chega até você, é muito bom, é maravilhoso. Mas outra coisa que é importante demais também, nós não sermos dependentes disso, tá? O objetivo desse vídeo é principalmente para isso. É por isso que, né, que é importante assistir até o final, que curiosamente, na maioria das vezes, assim, as coisas mais importantes ficam mais para o final do vídeo, né? Então, por isso que é importante assistir até o final por causa disso. Que é por isso que talvez a Bíblia fala também que é melhor o final das coisas do que o começo. Então, resumindo, é importante demais nós termos o amadurecimento, o entendimento de não sermos dependentes de profecia, por causa disso também. Sabe que podemos impedir aí uma série de desconforto, de decepções, por não sermos dependentes. Sabe aquela pessoa que ele não faz nada sem ir na casa de uma pessoa que ele sabe que Deus usa em profecias, né? Ele ser dependente da pessoa, ser dependente de profecias para viver, para fazer qualquer coisa, não pode, isso está errado. Nós temos que ser dependentes do Senhor, tá? Porque se necessário for, Deus vai usar alguém para ir até na sua casa. Ele te conhece, Ele sabe o seu endereço, Ele sabe onde você mora. Se precisar, Deus vai usar a pessoa para te ligar. Olha, eu tive um sonho com você e no sonho acontecia isso e isso, e às vezes você estava aguardando uma resposta acerca daquilo, e através daquele sonho que a pessoa te contou, Deus vai te dar o discernimento. Olha isso, hein? Olha isso, isso, isso. Deus vai te dar a capacidade de discernir. Deus pode usar a pessoa para ir até a sua casa para orar, se for o caso. Entendeu? Então, por isso que nós precisamos, a importância de sermos dependentes do Senhor primeiramente. Que é Ele que vai resolver a nossa vida, os nossos problemas, né? A resposta está nele. É Ele que tem para nos dar. As pessoas são apenas um canal. Então, não seja dependente de profetas, não seja dependente de pessoas, né? Você vê aquela situação, por exemplo, de Naamã, quando ele foi curado da sua lepra. Nós sabemos que Deus usava muito aquele profeta naquele momento. Mas daí, uma coisa que é muito importante que aconteceu, que Naamã chegou lá e de certa forma ele se decepcionou, que ele achou que o profeta ia agir de uma forma e agiu de outra. Entendeu? Mas ainda assim ele não deixou de receber o seu milagre. Mas é só se Deus mandar. Então ali a palavra de Deus deixa claro que ele foi direcionado através de uma serva que trabalhava na casa dele. Ela comentou com a esposa dele que se ele fosse até um certo profeta, né, que ele poderia ser curado, ele poderia receber um milagre da parte do Senhor. Então aquela serva ali, ela foi direcionada pelo Espírito Santo. Ou seja, se for para você ir até a pessoa, né, Deus pode te mandar também, mas não por você próprio, entende? Tenha esse entendimento. Precisamos ter esse entendimento que Deus ele vai estar nos direcionando a fazer o que for necessário. Se for só orar e aguardar a resposta, se for para alguém ligar, a pessoa vai ligar e falar, olha, eu tive esse sonho com você, ou Deus mandou te dizer isso e isso, eu estava aqui, o Senhor, né, falou comigo para te ligar e falar isso e isso. Então você não focar nas pessoas, o que você precisa ou não, mas sim em Deus, que Ele é a resposta para tudo, entendeu? Você ser dependente dele, aquilo que você está precisando, Deus vai usar alguém para te abençoar ou te dar condições, né, para comprar, se for o caso, enfim. A nossa dependência tem que ser total em Deus, não nas pessoas, certo? Então, pessoal, no mais, eu vou ficando por aqui. E peço a vocês que continuem, né, curtindo, compartilhando, comentando e nos ajude nessa missão, ok? No mais, um forte abraço, fiquem com Deus.